Poco X8 Pro versus Poco X8 Pro Max. Eu comprei os dois, fiz análises individuais de cada um deles aqui no canal, teste de bateria, teste de jogos e tudo mais que você já conhece. Mas chegou a hora de comparar os dois e descobrir qual compensa mais para o seu dinheiro. Eu já vou começar dando um spoiler aqui. Esses dois são muitíssimos parecidos. Mesma tela, mesmas câmeras, mesmo sistema, mas não se engane, são celulares feitos para pessoas diferentes. Então bora descobrir qual você vai levar para casa hoje. E se você quer ver mais comparativos honestos no seu feed, deixa o like e te inscreve aí, a gente realmente compra e testa os produtos de verdade. Colocando os dois lado a lado, fica bem fácil notar que ambos seguem exatamente a mesma filosofia de design. Bordas arredondadas, módulo grande com um conjunto duplo de câmeras e o acabamento fosco. Vale dar destaque para os anéis de LED configuráveis ao redor das lentes, que dão aquele tchan na traseira minimalista e ainda servem para mostrar notificações e a porcentagem de bateria durante o carregamento. A diferença mais óbvia entre esses dois caras aqui é o tamanho, né? O X8 Pro é mais compacto e leve, com tela de 6,59 polegadas e 200 gramas. Já o X8 Pro Max é uma máquina bem maior e mais pesada, com tela de 6,83 polegadas e pesando 218 gramas. Você vai entender o porquê desse peso todo quando a gente chegar aí na parte de bateria, já vai. Olha, aqui tem um detalhe que sinceramente não faz sentido nenhum para mim. Por algum motivo a Xiaomi colocou a traseira de vidro aqui no X8 Pro e deixou o Pro Max com uma traseira de plástico. Você pode até vir comentar aqui que é polímero com fibra de vidro ou algo do tipo, mas honestamente pegando ele na mão passa aquela sensação de ser um Redmi Note baratinho. É estranho ver o modelo Pro Max economizando na construção enquanto o Pro esbanja um material mais premium. Na durabilidade, os dois empatam, são certificação IP69K, a mais poderosa contra água e poeira, aguentando até jatos de alta pressão e mergulhos de 1,5 metro por 30 minutos. E os dois já vêm com kit completo na caixa, carregador, capinha e película pré-aplicada. Eu sempre faço questão de elogiar isso, a Xiaomi manda muito bem nesse quesito. Então, em resumo, o design é muito questão de gosto, os dois são muito bem construídos e vai lá, acho que o que importa aqui é tamanho, né? Os dois têm proteção idêntica contra a água e o fato de X8 Pro ter uma traseira em vidro não justifica ele vencer a categoria inteira no comparativo, então a gente começa aqui com um empate. A tela é uma história bem simples, a gente tem basicamente o mesmo painel mudando só de tamanho. Segura as especificações aí, tela AMOLED com resolução 1.5K, 120 Hz de atualização, 3500 nits de brilho máximo. Tem também suporte HDR10 Plus e Dolby Vision. É aquela qualidade que a gente já conhece nas telas da Xiaomi. Um contraste infinito, cores vivas e brilho de sobra para usar na rua em dia de sol, sem problema algum. A diferença mesmo está no tamanho. Como eu mencionei anteriormente, o X8 Pro é mais compacto e melhor de utilizar na mão. Já o Pro Max parte para cima com uma das maiores telas do mercado. É ideal então para quem assiste muito vídeo, filme, joga ou simplesmente curte o celular com uma tela gigantesca. Particularmente gosto muito quando a marca lança um modelo grande e outro mais compacto, porque assim todo mundo fica feliz. E com o painel que é tecnicamente idêntico, não tem como dar vantagem para nenhum dos dois. É um empate justo aqui, 2-2. O Pro Max, fazendo jus ao nome, obviamente tira fotos melhores, certo? Errado. São exatamente os mesmos sensores de câmeras nos dois. Lente principal com 50 megapixels, ultra-wide com 8 e uma câmera selfie com 20. Os dois filmam em até 4K 60 frames com a câmera traseira. Tem um detalhezinho aqui, o pós-processamento funciona levemente diferente nos dois. O Pro Max tende a aumentar a exposição e captar mais detalhes, enquanto o X8 Pro deixa a imagem mais quente e natural. Na prática, as fotos saem com cores bem vibrantes e nitidez equilibrada. E o HDR está funcionando super de boa, clareando as partes escuras sem estourar as claras. O ponto fraco continua sempre sendo o mesmo aqui nos Pocos. Em fotos de pessoas, os tons de pele saem fora do natural, com aquela clareada típica que os celulares chineses que me deixam mais pálido do que realmente eu sou. A boa notícia dessa geração são as selfies que melhoraram e muito. A Xiaomi mexeu no ângulo da lente e deixou elas mais parecidas com as fotos da Samsung, que são as minhas preferidas também. Isso vale para os dois aparelhos. E na gravação de vídeo, mesmo os dois tendo estabilização ótica, o X8 Pro chacoalhou menos, ficando ligeiramente à frente.
vídeo que você viu antes era gravando em 4K 60 quadros com a câmera principal dos dois aparelhos, tanto o X8 Pro quanto o X8 Pro Max consegue fazer com a câmera principal 4K 60 quadros. Agora eu estou gravando aqui com a câmera frontal e ela só faz Full HD a 60 quadros, mas vendo nas telas, né, me parecem muito boas as imagens. Hoje não tem sol, né? Tá difícil aqui no Rio Grande do Sul achar um sol, mas tá aí. Aparentemente cores bem boas. O microfone também deve estar bom. O pessoal ainda está batendo laje lá naquela obra. E aí sempre tem um ruído, né? Me diz aí nos comentários o que vocês acharam dos microfones funcionando e também da qualidade da imagem. Mas convenhamos, são diferenças mínimas de um mesmo conjunto de câmeras. Num teste cego é impossível dizer qual é qual. Outro empate. Será que esse aqui vai ser o primeiro comparativo da história do canal a terminar empatado? Eu já digo que não, então assiste até o final para descobrir qual dos dois vence. Agora sim, na categoria de desempenho a gente encontra uma diferença real, pelo menos no papel. O X8 Pro vem com um Dimensity 8500 Ultra, enquanto o Pro Max traz o processador Dimensity 9500S, um dos chips mais potentes já fabricados pela MediaTek. No teste AnTuTu, na versão 11, o Pro Max marca quase 3 milhões de pontos, cerca de 45% a mais do que os 2 milhões que o X8 Pro faz. No dia a dia, sinceramente você não vai notar a diferença de performance. Os dois são extremamente rápidos, abrem aplicativos na hora e não travam em absolutamente nenhum cenário. Aquela história de apertar para digitar e o teclado demorar para subir, ou quando você liga a câmera precisa dar alguns segundos para tirar a primeira foto, não existe nenhum desses dois aqui. Eu testei ambos também lá no canal Rodaliso e os resultados ficaram bem curiosos. Alguns títulos o Pro Max levou a melhor, como Wuthering Waves e Subnautica, mas na maioria deles foi um empate, como no Genshin Impact e também no game de corrida CarX Street. Todo mundo pensava que o Pro Max ia vencer na performance em jogos, mas não é bem assim. Resumindo, o X8 Pro Max, ele sim é mais potente, isso é um fato, né? Mas nem sempre ele consegue transformar essa performance bruta em velocidade extra. Ainda assim, somando tudo isso, ele leva aqui na categoria. Não tem como ignorar os números de performance. A gente está falando de um dos chips mais potentes já fabricados pela MediaTek, afinal de contas, né? A pontuação aqui está 4-3 para o Pro Max, finalmente saindo na frente. Ambos os aparelhos utilizam bateria silício-carbono. É uma tecnologia que armazena mais energia no mesmo espaço físico. O X8 Pro impressiona já com a capacidade de 6.500 mAh e o Pro Max está em outro patamar, meus amigos. São 8.500 mAh de capacidade. Eu falei bastante sobre isso no review dele, então você curta aqui. É como se a Xiaomi tivesse colocado uma bateria de tablet dentro de um smartphone. No nosso teste de bateria, o X8 Pro Max terminou com ótimos 42% de carga sobrando, mas o Pro Max terminou com 63%. É o melhor resultado de autonomia da história do canal, de longe. No carregamento, ambos vêm com uma fonte de 100 watts na caixa, mas como o X8 Pro tem uma bateria menor, ele enche mais rápido, de 0 a 100 em 42 minutos, contra 63 do Pro Max. Já pensou em encher uma bateria gigante dessas em uma hora? É muito impressionante. Uma coisa que eu senti falta nos dois foi que não tem carregamento sem fios. Eu curto bastante usar esse tipo de carregamento, tanto aqui no estúdio quanto no carro, e nenhum deles tem. É uma pena. Então, se você for comprar pensando que eles vão ter, não tem. Mas o que importa de verdade aqui, autonomia. Então o Pro Max simplesmente atropela não só o X8 Pro, mas todos os outros celulares que a gente já testou. Agora o placar está 3 pontos para o X8 Pro e 5 para o Pro Max, ampliando a vantagem. No quesito de sistema e suporte, nada misterioso por aqui, né? É tudo igual. Os dois saem de fábrica com HyperOS 3 baseado no Android 16 e recebem o mesmo tempo de suporte, 4 anos de atualização de sistema e 6 de segurança. A Xiaomi melhorou bastante esse quesito comparado às gerações antigas. Isso significa que os dois compartilham também os mesmos defeitos. A HyperOS ainda exibe propagandas nos aplicativos do sistema, menos do que antes, é bem verdade, mas ainda estão lá. Dependendo de quanto isso te incomoda, pode ser um fator a considerar. Mas como o problema é idêntico nos dois, ninguém leva vantagem. Empate na categoria de sistema e suporte. São 4 pontos para o Pro e 6 para o Pro Max. E a gente chega agora ao fator mais importante de qualquer pouco, a relação custo-benefício. O X8 Pro pode ser encontrado na faixa dos 2.200 aí na versão de 8 com 256, e a tendência é cair mais com o tempo, talvez abaixo dos 2.000 em algumas ofertas. Já o Pro Max está mais salgado, na casa dos 2.900, chegando a 3.200 com a versão de 512.
É quase R$1.000 de diferença entre eles. E olhando tudo que a gente analisou até aqui, a maior parte da experiência é idêntica nos dois, né? Verdade. Você está pagando esse extra basicamente por mais bateria e uma tela maior e um processador levemente mais potente. E desses 3 pontos, o único que impacta de verdade aqui é a bateria. Então, por oferecer praticamente a mesma experiência por bem menos dinheiro, quem vence a categoria de preço, como quase sempre acontece no nosso comparativo, é o aparelho mais barato, então é ponto para o X8 Pro. E aí, afinal, qual comprar? O comparativo terminou com 5 pontos para o Pro e 6 pontos para o Pro Max. Eles empatam na maior parte das categorias, mas o Pro Max vence em desempenho e principalmente em bateria. Mesmo assim, o que eu recomendo para 90% das pessoas é o mais barato, o X8 Pro. Ele tem traseira de vidro, é mais compacto e leve, bom de segurar e oferece praticamente toda a experiência que o irmão mais caro oferece, mas por R$1.000 a menos. Ele é o rei do custo-benefício, sinceramente falando. Esse carinha aqui é demais. A bateria dele pode ser menor que a do Pro Max, mas mesmo assim foi muito bem em nosso teste. 6.500 mAh ainda é mais capacidade que vários celulares topo de linha de outras marcas que estão saindo hoje. Já o Pro Max, esse cara aqui é um exagero. Se você faz questão de uma bateria, a maior bateria do mercado, com 2 dias de autonomia tranquilamente e uma tela gigante de 6.83 polegadas e um dos processadores mobile mais potentes do mercado, esse cara aqui te entrega tudo isso. Compensa pagar mais? É você que decide aí, né? E aí, gostaram do comparativo? Esse aqui foi diferente porque os dois são praticamente muito iguais. Mas é justamente por isso que eu quis fazer o vídeo, mostrar onde realmente as diferenças importam. Deixa o teu like, te inscreve aí no canal e comenta abaixo qual celular você curtiu mais. O meu favorito é o X8 Pro, mais pelo formato, é um celular mais compacto, mais fácil de utilizar. Pro dia a dia, pra mim, ele funciona melhor. Muito obrigado pela força, um grande abraço e até o próximo vídeo.